Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Gnóstico, um canal de estudos sobre a gnose cristã. E nós também fazemos, claro, não somente o estudo da gnose cristã, mas ramificamos para outros campos, como a ufologia. Nos também debruçamos sobre as tabuletas da Suméria, os escritos de Qumran, tá? Os escritos ugaríticos. Utilizamos alguns documentos, tipo, por exemplo, o livro de Urântia, o livro de Cobre. Então, nós somos um canal que centralmente, tá, está estudando a gnose cristã, tá, a cosmologia, a cosmogonia, a teodiceia. Nós estudamos a soteriologia, a cristologia, a antropologia que os gnósticos tinham. Então, se você é novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, ok? Se você quiser dar um apoio para a gente financeiramente e ajudar a gente, você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail, também você encontra a chave Pix. Tá? Só tirar um print e ajudar a gente aí como você puder, com quanto puder e o dia que você desejar. Tá certo? Então nós estamos estudando uma série, um ciclo de estudos chamado Archon, Alienígenas do Passado. Tio Robson, por que o senhor está falando que os arcontes são alienígenas? Bem, se você pegar desde a introdução desse ciclo, você verá que a gente já deu um monte de explicações a respeito. Tá? É muito prático a gente perceber que ao longo do tempo esses seres vieram enganando os humanos. Agora é bom que a gente entenda algumas coisas do tipo. Esses seres não são os únicos seres existentes. Por sinal, esse termo Arcon, tá, que vem de Argue, vem também de Arcângelo. Tá? Por exemplo, Miguel é conhecido como não como um anjo, mas um arcanjo. Tá? Portanto, esse termo arcai, de arconte, quer dizer o primeiro, o cabeça, tá? O principal, né? Daí vem todas as raízes filológicas da palavra. Então nós temos que entender muito claramente sobre essa situação. Tá? Porque existem inúmeras coisas acontecendo no planeta, tá? Já que você gosta que chame de planeta, eu prefiro chamar de realidade, da nossa realidade, porque a gente já sabe que essa nossa realidade é uma realidade mimética, isto é, que é mimética, é uma imitação. Essa Terra não é a original, certo? Que nós estamos dentro de um simulador de um holograma, muito simples. Tá? E há uma diversidade de seres que, diríamos assim, você pode traçar um panorama do que sejam. Bem aqui atrás, inclusive, eu tracei aqui duas coisas. Eu escrevi aqui seres fractais. Esses seres fractais estão a nível metafísico. Tá? Eu vou só citar porque eu não vou aprofundar. Tá? Esses seres outros aqui, chamados espectrais,
São seres que comumente a gente costuma vê-los porque eles são espectros. Tá? São muito comumente chamados de fantasmas, de não sei o que e tal. Né? Aqui no norte a gente chama de visagem. Tá? Existem os seres mestiços, eu separei daqui de cima porque é o seguinte, os mestiços são seres que têm uma carga genética de um tipo, mas eles têm uma outra aparência. Então eles são uma espécie de mistura igual os seres híbridos. Tá? Tem muitos seres híbridos na mitologia do mundo todo. Tá? Minotauro é um exemplo. Tá? Tem os seres metamorfos, aqueles que são capazes de mudar, né, de forma, tá? E seres supra-humanos, que têm capacidades e poderes, ainda que se pareçam humanos, eles têm poderes que não são propriamente de um humano normal. Então, eu dei essa listagem aí, não para aprofundar, mas apenas para você ter uma ideia da coisa. Tá? Nós estamos num imbróglio muito grande, né? Aqui a gente chama de embrulho, né? Certo? Deixa eu dar uma baixadinha aqui, que ela começou a tremer, você viu? Ela já começou. Aí eu começo a falar dos arcontes, ela começa a tremer. Digo, por favor, vamos se acalmar. Né? Então, a gente tem que amarrar, né? Em nome de Jesus. Acho engraçado, porque, veja, existem seres, eu vou passar uma linha bem aqui, como, por exemplo, os Dijin, tá? Os Daimons, os Shedin, que a gente vai fazer um estudo somente com esses seres aqui, tá? Os Devas, os Elementais. Esses seres são tudo seres que vivem aqui na Terra. Tá? Eles não são seres do espaço do planeta. Alguns chamam eles de hiperdimensionais. E aí, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele se deparou com esse fenômeno chamado, diríamos assim, com o fenômeno dos daimons, em grego. Né? Se fosse os evangelhos tivessem sido escritos na língua hebraica, eles iriam chamar de Shedim, ou Shed. Shedim é plural. Mas eles não fizeram. Então, ficou os daimons. Quando você estuda a cultura grega, você verá que os daimons são seres, tá, que fazem uma intermediação entre os humanos e o divino. Tá? E eles vão classificar os daimons de ético ou não éticos. Tá? Os jinn do mundo árabe também são classificados em bons e maus. Tá? No sentido de que eles têm a história lá do Alcorão, né? Que o Iblis, um líder dos jinn, se rebelou e passou a ser chamado de Shaitan. Tá? Então, a maioria desses seres, eu só estou fazendo uma introdução, eles causam problemas seríssimos. E alguns deles são seres arcontizados. Você precisa entender isso aí. Então, quando você vê numa igreja as pessoas achando que elas têm poder para amarrar um daimon, um shedin, um jin, eles ficam brincando com as pessoas. Quando aquilo é real, tá?
porque há muita coisa puramente de autossugestão. E aí a gente precisa também ter cuidado. Porque no nosso mundo, principalmente no Brasil, onde o misticismo é muito grande, tem muita gente que acha que tudo que acontece na vida dela ou é coisa do capiroto, ou estão fazendo feitiço, magia contra ela. Né? Em primeiro lugar, a gente precisa tomar muito cuidado também com isso. E aí a gente precisa ter um reto discernimento. Por isso que eu sempre falo, quando eu estava na Igreja Católica, eu participava de um movimento em que em alguns momentos eu tive que me deparar com pessoas ditas possessas, mas não tinha possessão nenhuma. Tá? Em alguns casos a gente sabia que eram autossugestão, mas depois também tinha casos em que a gente via que tinha de fato um ser que estava ali com a intenção pura e simplesmente de brincar. Ele finge que vai embora e você jura que você tem o poder do nome de Jesus para amarrar o capiroto. Pelo amor de Deus. Né? Tá? Um dos erros muito comum também que a gente encontra é as pessoas acharem que tem um ser chamado Lúcifer, Satã, Diabo, tá? Que ele é a oposição a Deus, ao Deus verdadeiro. Vamos supor, tem o Bitos do Pleroma, o pai, propator. Aí tem um ser que é oposição a ele. Mas como é que pode? Se esse outro ser não é um Deus. Tá? Eu não sei se você está entendendo o nível de comparação. Ok? Então, quando a gente estuda as questões dos arcontes, a gente acaba indo dentro de um vespeiro, tá? Que é o seguinte, o vespeiro é a gente não saber com que a gente está lidando. Né? Então, eu quero dizer isso aqui para vocês. Precisamos ter cuidado, porque esses seres, de fato, tá, têm alguma influência sobre a sociedade, sobre tudo. Ok? Aí a gente vai ver que a maioria desses seres são de natureza psíquica. Eles não têm centelha divina, não têm espírito. Eles são meio robotizados, né? Meio ciborgues. Okay? Mas a gente precisa entender bem isso. Tá? Porque o Demiurgo não criou só os arcontes, criou uma legião de... Claro, os escritores gnósticos disseram que era 365. Mas, evidentemente que é um número simbólico para dizer um anjo para cada dia da semana. Tá? E os 7, né, arcontes, na verdade, sempre são muito mais, mas queriam significar os 7 astros errantes. Tá? Então é importante a gente entender isso. Não é que tenha só 7 arcontes, mas os principais, os primeiros, diremos assim, porque arconte quer dizer governo, governante. E até o apóstolo Paulo entendeu quase que semelhantemente aos gnósticos a força desses seres. Tá? Certo? É claro que você também não vai exaltar demais aquela coisa, mas você também tem que reconhecer que eles, em relação aos humanos, eles são bem mais avançados do ponto de vista tecnológico e das habilidades que eles têm. Tá? Ok? Tudo bem. Dito isso, vamos aqui num texto, tá? Porque diz aqui, ó, ele vai falar sobre esse homem aqui, Paul Coy, ou Paul Ken, deve ser assim, ou Chin, sei lá. Em seu artigo Supervisão Humana
da autoconsciência, revela a presença de extraterrestres manipuladora. Tá? O jornalista do jornal The Canadian escreve: os gnósticos detectaram os arcontes como intrusos físicos em nossa biosfera. Tá? Então isso aqui é importante você entender. Ele está falando de biosfera, todo mundo já sabe o que é a biosfera. A biosfera é essa camada da nossa, onde nós existimos. Tá? Certo? Então ele está dizendo que os gnósticos detectaram os arcontes como intrusos físicos na nossa biosfera. Tá? Que também usaram sua sofisticação tecnológica como inteligências artificiais para manipular a psique humana. Está aqui, ó. Tecnologia, inteligência artificiais, tá? Para quê? Manipular a psique humana. Tá? De modo a operar como uma sombra parasitária na consciência humana. Eis aqui o grande X da questão. Por que a maioria das pessoas arcontizadas elas não conseguem perceber isso? Porque eles têm uma tecnologia de influência por meio de ondas. Tá? Por meio de ondas. Essas ondas, gente, influenciam diretamente o ser humano, dão impacto. Veja, quem mora em regiões como a Amazônia, por exemplo, a gente foi acostumado a ver falarem muito de pessoas que tinham sido, como é que se diz, assombradas. O que é assombrar alguém aqui na nossa linguagem amazônica? Assombrar é fazer sombra. Tá? Geralmente, as pessoas diziam, essa criança, eu vi inúmeras histórias desse tipo. A criança viu uma mulher sentada lá na beira do garapé. Depois que voltava de lá, tinha dor de cabeça, febre, etc. Tá? Bem, você vai dizer assim, tio Robson, mas esses seres da Amazônia, seres que são ditos, que a gente pode chamar de elementais. Pessoal, eu já dei até inclusive uma lista aqui, né? Pode-se considerar arconte? Olha, esses seres, geralmente, eles dizem, quando eles são capazes de se pronunciar através de uma pessoa, que eles tanto fazem o bem como eles fazem o mal. Prestem bem atenção nisso. Então, tanto eles podem ser bondosos como maldosos. Então, um ser que tem essa dualidade, este ser, tá, é extremamente perigoso. Por quê? Porque eles são hiperdimensionais, eles vivem numa dimensão paralela à nossa e muitas vezes, por exemplo, você passa em um lugar, você vai de um jeito e volta de outro. Quantas vezes isso acontece? Pessoas saem de casa felizes, bem-humoradas, e quando retornam, estão acabrunhadas, estão pesadas, estão dor de cabeça, se queixam de uma série de coisas. Por quê? Ou elas passaram por um ser, ou elas encontraram alguém cujos arcontes estão tendo controle. Isso tudo, gente, é tecnologia. Isso não tem nada a ver com o negócio de misticismo, que eles têm poder, eles fazem assim, aí a pessoa vê. Tá? Eu acho até assim, de uma infantilidade, as pessoas ficarem achando que isso é desse jeito.
E eles gostam que as pessoas pensem assim, porque aí eles trabalham com melhor facilidade, aplicando as tecnologias que têm. Vocês acham que de onde está vindo essas navezinhas, esses aparelhozinhos, esses e tal? Eles estão vindo desses seres, pessoal. Eles estão aqui antes dos humanos na Terra. Tá? Então, todas as vezes que eles sentem que há uma ameaça sobre o planeta, eles reagem. Tá? Eles nunca fizeram um ataque maciço contra os humanos, não é porque eles não querem, não, é por falta de oportunidade. Tá? Mas eles podem ocupar um corpo de uma pessoa? Podem sim, tá? Pode. E aí eu vou falar aqui para vocês, ó. Você viu que ela veio me acompanhando? Tá vendo? Ela me acompanha. Só que eu não quero que ela acompanhe. Volta para lá. Isso. Para lá. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Aqui. Aqui. Aí a gente mexe, né? Ela tá arcontizada, essa câmera aqui, sabe? Tá arcontizada mesmo. Ela tá aborrecida. Ela disse: você vai mexer com os arcontes, você vai mexer comigo. E aí ela tá com inteligência artificial. Eu estou vendo a hora dela pular dessa mesa aí e tentar me afogar aqui na cadeira. Então, tá terrível, né? Agora você tem inteligência artificial até no Zap, no Facebook, para você falar. Oh, bora falar com a inteligência artificial. Aí ela fica pegando seus dados tudinho, ela vai saber como é que você... Ah, né? Porque tem gente que vai começar a fazer terapia com a inteligência artificial. E aí, o que tu acha? Eu tô meio sozinho. Quer que me aconselhe? Aí ela vai dar resposta. Ela vai passar a ter um mapa de como você é psiquicamente. Né? Né? Então, quando eu falo que a gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente fala sobre esses seres, porque eles têm um grau de influência, tem. Tá? Eu vou até mostrar eu ia escrever um negócio aqui, mas vou mostrar aqui uma coisa que é bem melhor para dar uma noção, né? Olha aqui, ó. Eu já mostrei esse quadrinho aqui, mas suponhamos que isso aqui fosse verdade. Não é. Porque os arcontes não são assim, e eles não são esses seres etéreos, meio fumacento, que estão ao redor de uma pessoa. Isso é pura fantasia de gente que acha que eles são seres desse tipo. Tá? Então, como é que esses seres trabalham? Esses seres trabalham com a sua inteligência artificial, que criou todo o nosso planeta, tá? Certo? Criou o que se chama de sistema solar, que é tudo uma invenção óptica. Nossa, tio Robson, palavra difícil, o senhor conseguiu falar, consegui. Ok? Então, quando a gente fala aqui sobre esses seres, é preciso, tá? Lembrar que eu já dei esse estudo aqui, tá? Lembrar dos... Certo? Eu dei esse estudo, tá por aí, pelo meio aí. Tem aqui, deixa eu ver. Eu não sei se a palavra está correta, gente, tá? Mas eu espero que sim. Vocês sabem que os Walking são seres que são chamados de entrantes. Ok? Esses Wedgecos é um nome meio que indígena de grupos indígenas ali dos Estados Unidos, que é uma espécie de espírito, tá? Mas é um ser, na verdade, tá, gente? Mas longe de ter uma definição correta, a gente vai colocar assim. Tanto os walkings, eles podem entrar dentro de e conviver junto com a alma da pessoa e fazer alterações,
Como, por exemplo, a pessoa está num estágio de quase morte e um Walking pode entrar e fazer a pessoa voltar a viver. Só que o grande problema é que ele vai estar com dois seres dentro do próprio corpo. Tá? Eu já fiz vídeo. O Édipo da Adão falei, mas vou falar em algum momento para ir, porque também estes seres, semelhantemente, eles trabalham no mundo, tá? Nesse nível de mundo paralelo, correto? Então, veja, tudo é tecnológico, gente. Nada aqui é do tipo, ó, mágico, magia, sei o que, tá? Sabe? As pessoas, elas, quando elas começam a cair nesse emaranhado de coisas, elas estão pior. Elas se tornam muito mais vulneráveis aos arcontes do que uma pessoa que não acredita em nada, pronto. Ah? Certo? Muito bem. Então vamos continuar aqui na leitura para a gente ir bem na profundidade da coisa, tá? Então, eles operam como uma sombra, tá? Parasitária na consciência humana. Sombra não quer dizer um ser. Ele está usando a expressão sombra aqui no sentido de algo que encobre a consciência humana e manipula a consciência humana. Tá? Então, quando a Terra foi criada, porque a nossa zona não é aquele negócio mal entendido, tá? A nossa zona aqui de vida é uma de tantas outras realidades existentes, tá? De muitas, ok? O que é que acontece? Esses seres é como se a gente estivesse dentro de uma prisão. Se você observar a defesa que esse pessoal faz do domo, tá? Aí eles dão o que é domo de ferro, domo de aço, domo de cristal, domo de não sei de quê, domo como uma película energética. Eu chamo de esferas, porque foi assim que Aristóteles e Ptolomeu desenharam a coisa. Tá? Então, longe de a gente achar que é apenas nós estamos sozinhos no universo, nós não estamos. O problema é que a gente está procurando vida lá fora. Tá? E se houvesse chance de ter vida lá fora, biologicamente, teria nos planetas que eles chamam de planetas do nosso sistema solar, mas não tem. Pelo menos eles dizem que não encontram nada. Tá? Então a gente também não vai acreditar, né? Certo? Porque eles enganam, vêm enganando a população há muito tempo. Né? Porque você nunca vai encontrar vestígio de Lemúria, de Atlântida, não vai encontrar. Porque elas não fazem parte dessa nossa realidade, elas fazem parte de uma outra realidade. O problema é esse. Né? Os gnósticos se referiam aos arcontes como um homem artificial, olha aqui, ó, tá? Um antropos artificial. Isso é muito importante entender. Tá? Arconte tem origem linguística no grego em referência à autoridade, vem da mesma raiz arco, como um arcanjo. Acabei de explicar agora há pouco. Tá? Então, você vai perceber que eles são seres, né? Deixa eu baixar aqui que essa menina hoje está teimosa. Bora, baixa aí. Então você vai perceber que esses seres
parecem homens artificiais. O que que você acha que é um homem artificial? Ro- um homem, um antropos robotizado. É um ser humano que parece muito com um humano, mas, né, não tem elementos que o constituiriam como humano. Por exemplo, ele não tem a centelha divina, ele não tem o espírito, certo? Agora é bom que a gente entenda o seguinte: os gnósticos diziam, existem os ílicos, os psíquicos e os pneumáticos, né? Então eles diziam o seguinte: a pessoa espiritual, ela, entendeu? Ela vai seguir em frente, ela vai conseguir superar muita coisa, tá? Mas há coisas que ela não vai conseguir vencer. Tá? Então os arcontes seriam parecidos com o quê? Bem, veja, hoje pesquisadores modernos não se dividem na opinião sobre quem, como eles são. Mas alguns defendem que eles têm uma aparência muito parecida, assim, uma aparência como os Greys, tanto os pequenos quanto os grandes, e que também tem uma aparência meio que reptiliana, draconiana, alguma coisa nesse sentido. Tá? Eu tento a não ir por um caminho como esse, porque eu acho que eles são muito mais do que isso. Eles devem ter uma aparência muito igual aos humanos, tá? Porque se a gente depois nos outros vídeos que a gente vai ver e fazer paralelo com os escritos sumerianos e com a própria Bíblia, nós vamos observar que tem alguma coisa que não nos falaram ao longo do tempo da história, tá? Nós sabemos que hoje tem linhagens de arcontes com humanos, tá? Certo? Tio Robson, é complicado, né? Eu pergunto para vocês. Não é outro assunto, não, é o mesmo assunto. Mas eu vou perguntar uma coisinha aqui para vocês. Eu sempre faço esse desenho aqui. Quem é isso aqui? Aí todo mundo já sabe que o tio Robson está falando do Saturno. Ok? Não é? E o que é que os estudiosos dizem? Que aqui moram os arcontes, nos anéis. Não vou discutir isso, se é verdadeiro ou não, mas tem opinião de alguns que acreditam nisso. Tá? Eu não acredito porque eu acho que todos esses seres estão criptoterrestres, estão. No máximo, seria a Lua o lugar mais próximo que eles estariam. Tá ok? Mas, se você já viu a página da página da Economy, né? Você vai ver que na página, bem na cabeça lá da página, está lá o Saturno. O que é que eles estão? Qual é a mensagem que eles estão querendo transmitir? Você acha o quê? Né? Se o Saturno foi comparado com o Javé, com o Enlil, com o Yaldabaoth, como sendo ali aquela região habitada por ele, e como os gnósticos interpretavam a astrologia como os astros manipulando pessoas mentalmente, porque a Economist estaria colocando a imagem do Saturno na capa de 2025. Lá também tem o olho que tudo vê. Então, eles estão nos preparando porque eles vão fazer alterações no mundo.
Tá? Os arcontes sabem que eles precisam da colaboração de alguns humanos para implementarem o seu domínio. Do contrário, não dá para ir. Tá? Então, os arcontes estavam aqui antes dos humanos chegarem aqui. Tá? Os humanos vieram de uma densidade mais sutil, chegaram na Terra, e eles tiveram que passar por um processo em que a sua densidade corporal foi sendo alterada ao longo do tempo. Essa é a minha teoria. Tá? Para mim fazer teoria, eu não preciso provar nada, até porque tem um monte de ciência teórica que nunca foram provadas. Tá? Se essa Terra é a falsa Terra, então nós humanos não somos os humanos originais. Então, a gente tem humanos originais vivendo em outro lugar. Simples assim. Tá? Então é importante isso aqui. O domínio dos astros sobre a vida humana é real. Não é algo que você diga assim, esse negócio de horóscopo, isso é uma bobagem. Não, gente, isso vem desde que o mundo é mundo, porque eles sabiam que os astros errantes, não é as estrelas fixas, os astros errantes, tá? Dominavam como deuses a vida das pessoas aqui na Terra. Leão, nascido entre não sei o que, não sei o que mais. Hoje, Saturno está sobre não sei o que. Aí começam a dizer para você um monte de coisa que o cara lê e diz, mas é mesmo, olha, está acontecendo exatamente isso comigo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, teve nessa série que tem na Netflix sobre ETs, uma pesquisa sobre ET, eles entrevistam uma mulher e a mulher começa a mostrar os retratos do céu. Aí ela vai dando os anos, 1900 e tanto. Aí ela mostra lá, tal. Quando ela chega a 2024, que ela mostra a foto do céu, o mesmo céu, 2024, não tem mais 3, 4, 5 estrelas que tinham sumiram. Ela mostrou vários detalhes sobre isso. As estrelas simplesmente desaparecem do nada. Né? Então vocês, talvez a grande coisa que a gente hoje olha, né? A gente olha e vê aquele céu estrelado lindo ontem, por sinal aqui no norte, aqui na nossa cidade, estava uma noite maravilhosa, estrelada e tudo. E a gente, todas as vezes que a gente olha para o céu durante o ano todo, a gente enxerga as mesmas estrelas. É aí que começa a grande questão de se perguntar como é que nós estamos viajando. Tá? Preste bem atenção nisso. O sistema solar todo está viajando numa velocidade não sei de quanto pela galáxia, e a galáxia está viajando pelo universo, e assim vai. Essa teoria da Zorra, como é que pode, se você estivesse viajando de fato, tá? Você não veria o mesmo grupo de estrelas, gente. Pode, não existe isso, tá? É só ter um pouquinho de pouco de reflexão, pelo amor de Deus. Tem gente que sofreu lavagem cerebral
eu acho que da ciência moderna, e as pessoas não conseguem ver o óbvio. Tá? Se nós estamos vivendo num mundo mimético, numa ilusão, numa holografia, o que você acha que tem para cima? Né? Aí eles ficam dizendo, olha, os satélites estão tudo lá em cima, tem muito satélite. Tem até o desenho do mapeamento do satélite, minha gente, que tem mais satélite em cima do que estrela. Aí eles dizem, estão todos lá os satélites, tal, porque senão a internet não é feita por satélite. Os cabos que vêm pela água, 99% da internet é por cabos, atravessando os continentes todinho, tá? Por dentro do mar. Nossa! E ainda tem gente que acredita que existe satélite. Eu estou conversando com vocês via satélite. Nossa Senhora, não dá. O tio Robson não aguenta um negócio desse. Tá? Então aqui ele diz ainda mais. Tá? Os gnósticos usaram especificamente o termo arconte em referência à ideia desses seres artificiais, olha, seres artificiais sencientes, tá? Lembrando que eles têm psique, eles têm vontade, tá? Eles tomam decisão, mas eles não têm centelha divina, não têm espírito, tá? Uma IA, ela pode tomar decisões. Se você disser para ela assim, liga a luz, ela liga. Daqui a um tempo, a televisão, você vai chegar na sua casa e dizer assim, por favor, Gemini, ligue a televisão, coloca no canal tal, procure aonde está tendo o jogo de futebol ao vivo e ela fará. Tá? Certo? São seres artificiais sencientes como anjos caídos, aquela história dos anjos caídos, né? Que inibem o despertar espiritual ao convencer a humanidade de uma realidade falsa. Olha aqui, ó. Realidade falsa. Forças do pecado e tentação. Os gnósticos representam os arcontes como, de fato, buscando inspirar sistemas de religião, olha aqui, ó, tá? Organizada e outras estruturas de autoridade. Portanto, os arcontes são servos do demiurgo. Os arcontes são espíritos governantes, mas são todos falsos governantes, ok? Eles são espíritos intermediários. Quando se fala de espírito aqui, não quer dizer que são etéreos, tá? Esse termo nem sequer era adequado aplicado aos arcontes, tá? Eu vou logo corrigir. O escritor colocou aqui porque isso é uma contradição com a própria coisa que ele falou bem aqui, ó. Se os seres são artificiais, eles não podem ter espírito, tá? Os arcontes são imitadores que não podem produzir nada original, mas arrogantemente afirmam que podem produzir algo novo e criativo. Alguns dizem que os arcontes são seres mencionados em Gênesis 6:2, tá? Que é o tal dos anjos caídos. Mas aí, minha gente, ninguém vai cair nessa armadilha, tá? Não vamos cair nessas armadilhas, porque isso gera uma confusão tremenda. Os arcontes não são anjos caídos, primeiro porque anjos só tem o dos arcontes, não tem anjo em outro lugar. Os aeões não são anjos. E todas as vezes que se descrevem os anjos, tentam colocar umas crianças buchudinhas, barrigudinhas,
que tem asina e tudo mais. Isso é de um besterol sem limite. Agora, vejam que eles descrevem o Miguel, o Rafael, o Gabriel, todos com corpos humanos, mãos humanas, eles são tetrápode, a diferença é que eles têm duas asas. Tá? Para ser um humano, você precisa ter apenas dois braços e duas pernas. Então, se você tem uma asa, então você já não é um humano. Anjo é um ser não humano. Agora, quem colocou asa neles? Precisa se questionar se de fato esses seres tinham asa. Ou se eles simplesmente eram seres humanos com poderes supra-humanos. Né? Certo? Primeiro, porque esses seres, claro, se eles têm tecnologia para formar, né, e são chamados de humanos artificiais, esses seres têm uma aparência, se não igual, mas semelhante. Tá? Então, quando lá no Gênesis ele diz, vamos criar o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, então imagem é imagem, semelhança é semelhança. Mas eles não disseram, vamos criar o homem igual a nós. Semelhante é muito diferente. A imagem eles vão refletir o que nós aparentemente somos. Semelhança, porque eles terão semelhanças a nós em algumas coisas, mas não serão iguais a nós. Né? Então eles traçaram um limite, dizendo para os humanos, vocês não vão comer da árvore do jardim, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E a gente sabe que a serpente disse não é verdadeiro. Essa é uma mentirada do caramba. Né? Desculpa a palavra do caramba. Né? Então, eles falaram, por exemplo, né, que eles morreriam, não morreram. E depois a serpente disse, e vós sereis como eles, conhecedores do bem e do mal. E quando eles expulsam Adão e Eva, eles exatamente dizem, agora que o homem é igual a nós, semelhante a nós, tá? Vamos expulsá-lo daqui, porque senão eles pegam e comem do árvore da vida e não morrem mais nunca. E todo mundo sabe que o Enlil, por exemplo, a briga dele com Enki era exatamente para que o Enki não colocasse nos humanos a imortalidade, viver 200 anos, cento e não sei quantos anos. Já pensou um ser humano ver os séculos irem passando? Né? Ah, isso é simbológico. Não, não é simbológico. Tá? Tudo indica que os primeiros humanos na Terra viviam muito tempo. 200, 300 anos. Tá? Certo? Por quê? Porque a natureza desses seres humanos era uma, que foi mudando ao longo do tempo. E os arcontes foram alterando ao longo do tempo o DNA humano, para que os humanos não tivessem a capacidade, né, de viver longo tempo. Tanto que no dilúvio, o que é que o Javé vai falar, o Enlil, o Yaldabaoth? Vai dizer assim, meu espírito não permanecerá com o humano. Portanto, o tempo de vida deles aqui será apenas de 120 anos. Ele delimitou o tempo de vida. Tá? E muita gente não chega nem nos 120. Então, pessoal, os arcontes existem de tal forma que nós precisamos compreender o que eles fazem, o que eles são,
porque senão você não conseguirá nem quebrar a Matrix, esse simulador, esse mundo mimético, e você não terá uma saída. Tá? É preciso que a gente estude com seriedade, com lógica, com racionalidade, o papel desses seres na existência humana. Ok? Aguarde o próximo vídeo, que a gente vai continuar falando sobre isso.